Pensa Brasil, com José Roberto Mendonça de Barros. Professor José Roberto Mendonça de Barros, a gente não se fala há um tempo, porque daí saí eu de férias, então eu acompanhei, sei que as conversas e as colunas foram bem bacanas, foram 3 entradas. Vamos ali, então, tratar de um tema importante, né? O efeito da pandemia. Ela está aí, presente, forte, vai ficar por um tempo, mas ela, ainda que a vacina venha com mais força, com mais rapidez, tem marcas com as quais a gente vai conviver, algumas ruins, outras boas. E o senhor tem uma análise sobre isso, né? Acho que é bacana o nosso ouvinte conhecer. Conta para nós, professor. Boa tarde. Oi, Eduardo. Boa tarde. Espero que você tenha aproveitado as férias. Seja bem-vindo. De fato, né, já um ano depois que o vírus apareceu no mundo, existem alguns grandes impactos que ficarão. Eu destacaria 5. Né? Mudanças na tecnologia, na digitalização, que permeia hoje toda a nossa vida, uma ampliação, e essa parte é ruim, das desigualdades econômicas, sociais, no mundo inteiro, né? Um aumento no endividamento das empresas, dos governos, às vezes das pessoas, né? Um certo processo de desglobalização, filho direto dos conflitos das 2 grandes potências, né? e que também aparece por conta do próprio vírus. Por exemplo, a descoberta que o mundo depende em 90% de produção de vacinas e remédios em China e Índia, né? E, finalmente, tensões políticas consideráveis no mundo todo. Eu queria chamar a atenção do primeiro, podemos conversar dos outros em outras ocasiões, mas dos efeitos da tecnologia e da digitalização. Tem efeitos que que estão entrando em casa e afetando todos nós. Eu dou aqui 2 exemplos, né? O trabalho em casa, o chamado home office, é algo que veio numa certa medida para ficar, né? E exige adaptações. Nem todo mundo é feliz com isso, mas, ao mesmo tempo, permite, em muitos aspectos, uma bela qualidade de vida. Só pensar que você não se perde 2 horas por dia de trânsito ou de condução, né? E a outra coisa que abriu inúmeras oportunidades é a partir da possibilidade de trabalhar em casa, produzir algumas coisas e distribuí-las de uma forma muito efetiva através do chamado comércio eletrônico. Os exemplos aí são inúmeros de pessoas que, na área de alimentação, é o maior exemplo, mas não é o único. E, da mesma forma, a digitalização abriu para pequenas empresas oportunidades nunca antes sonhadas. Outro dia estava no jornal uma notícia de uma pequena loja em Paraisópolis, uma mocinha, jovem ainda, uma loja de roupas, e que, através de uma rede social que ela montou, de um blog, do contatos com clientes, cada dia passava mais surpresa quão mais longe ia o raio de comunicação e de vendas dela, viabilizando a pequena loja. Existem muitos exemplos nessa direção. Se tem lados que assusta, por exemplo, na área de emprego, o número de oportunidades que se abriu para pequenos empreendimentos, para pessoas, para criatividade, para independência, tendo até a possibilidade de uma qualidade de vida, que no fundo é o que todo mundo quer, melhor, é surpreendente. Assim, Eduardo, estamos indo para um mundo novo, né? Que coisas ameaçadoras, mas com coisas muito positivas. E está para cada país, para cada um de nós, para todas as empresas, conseguir fazer a melhor fórmula, a melhor receita de como não fugir do que é inevitável, mas aproveitar as possibilidades que são trazidas por esse mundo novo, que começou de forma muito assustadora pelo vírus que ainda está entre nós, mas que com a vacina, em algum momento, ainda que mais tardiamente, vai se voltar ao normal. E aí esse mundo novo vai poder, talvez seja melhor aproveitado. Agora, a gente está acostumado, ou pelo menos na história recente, a gente viu vários casos de grandes desastres, grandes problemas de cunho econômico.
grandes problemas, grandes desastres de natureza política. Outros também desastres e grandes transformações provocadas por alterações sociais. E a gente aceitava essas todas como coisas da vida. Agora, não existe nada mais coisa da vida do que uma pandemia e mais inadministrável. E a gente tem exemplos interessantes de transformações muito positivas, por exemplo, a partir de 1989, com a queda do Muro de Berlim, uma mudança inacreditável, né? O que aconteceu e que marcou o fim artificial do século XX, o século breve, e que mudou demais. A gente pode dizer que a pandemia vai produzir uma transformação que vai entrar para a história como um marco do padrão destes grandes marcos históricos, das revolução bolchevique, o fim a queda do Muro de Berlim, enfim, outras transformações desse tipo? Olha, eu acredito que sim, Eduardo. Não é fácil desenhar quais serão as que vão ficar, nem todas serão boas, como você colocou, mas é muito profundo o que está acontecendo no mundo inteiro. Seja para quem lidou bem com a pandemia, alguns países conseguiram fazer isso, Nova Zelândia, Austrália e alguns outros, seja quem lidou mal com a pandemia. Vão sim ter mudanças. Eu acredito que a história no futuro vai mostrar que esse período que nós estamos vivendo vai mudar e terá mudado no futuro a vida das pessoas, das organizações, das empresas e dos países. Nós estamos vendo coisas grandes. Um exemplo é a eleição americana, né, do Joe Biden. Inequivocamente, o presidente Trump não foi reeleito por causa da pandemia e da forma como ele lidou com o problema. E não podia ser coisa mais diferente a proposta civilizatória do Joe Biden com o que a gente tinha de agressão, de agressividade do Trump. Só isso é um exemplo de mostrar como o mundo está mudando. O que está acontecendo na Rússia agora, tem várias coisas que vão nesta direção. Eu acho que sim, eu acho que vai ser uma mudança. Agora, nem tudo será para bem. E o custo, como todas as grandes mudanças, o custo é muito grande, o custo humano, social, para o mundo como um todo. Nós estamos vendo realmente indescritível, né? Acho que não tem outra expressão do que essa, né, Eduardo? Professor José Roberto Mendonça de Barros, Pensa Brasil. A gente volta a conversar na semana que vem. Muito obrigado, um abração. Um abraço, tchau, boa tarde.